Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de número 4 e o nosso assunto aqui vai ser o concurso de pessoas. É isso mesmo. Para a gente falar em concurso de pessoas, eu preciso que você pense no seguinte: nós estamos tratando de delitos que foram cometidos por duas ou por mais pessoas. E veja que nós não estamos falando aqui naqueles crimes de concurso necessário, tá? Que, por exemplo, ele só se caracteriza se tiver uma multiplicidade de pessoas, né? Como é o caso da associação criminosa, por exemplo, tá? Aqui a gente está falando de qualquer delito que tenha contado com duas ou mais pessoas na dinâmica de ocorrência dele, certo? E aí, sobre o concurso de pessoas, nós temos algumas teorias, né, que precisam ser analisadas. Veja que nós temos aí, né, a teoria chamada de teoria unitária, né, ou teoria monista, em que todos aqueles que estão de alguma maneira ligados à infração penal responderão pelo mesmo crime, ou seja, vai ser crime único para todos os participantes. Eu tenho aí também uma teoria, né, que a gente vai chamar de teoria dualista, em que eu tenho um crime para os autores e outro crime para os partícipes, né, separando aí as condutas dessa maneira. Eu tenho a teoria pluralista, em que cada um responde separadamente por aquilo que tiver feito. Tá? Veja que o Código Penal brasileiro, de acordo com o artigo 29, ele adota a chamada teoria monista, em que todo mundo que de alguma maneira tenha concorrido para a infração penal responde pelas penas que são afetas àquele crime, e será um único crime. E aí veja que para falar de concurso de pessoas, eu preciso observar alguns requisitos. Eu preciso que entre essas duas ou mais pessoas haja o chamado liame subjetivo. Liame subjetivo, ele é um combinado, tá? Ou seja, nós combinamos que praticaríamos esse delito e todo mundo está mentalmente conectado no sentido do alcance daquele resultado, ou seja, está todo mundo alinhado com a prática daquele delito, né? É uma conexão entre a gente, eles não precisam combinar expressamente, tá? Mas aí eles precisam estar de alguma maneira mentalmente conectados. Eu tenho também aí uma necessidade de uma pluralidade de condutas e de agentes. Ou seja, tem que ter mais de um agente, tem que ter mais de uma conduta. A conduta que apoiou, a conduta que praticou a ação, a conduta que praticou a ação do lado da outra. Então eu tenho que ter várias condutas e eu tenho que ter vários agentes, tá? Isso por que eu estou falando? Porque a gente precisa observar no concurso de pessoas, ou evitar, no caso, melhor dizendo, que vai ficar mais fácil de explicar, que eu tenho aqui aquele criminoso que é o turista, né? Aquele que só estava junto com as pessoas, mas ele não praticou nenhuma ação que contribuísse para a infração penal. Logo, ele não está no concurso de pessoas, tá? O que mais que eu preciso ter? Eu preciso ter uma identidade de infrações. Eu preciso que todo mundo esteja alinhado para o cometimento da mesma infração penal, tá? Tem que ser a mesma para todo mundo. E, por fim, eu preciso que haja relevância causal da conduta, ou seja, a conduta praticada por cada um dos agentes tem que ter tido um significado efetivo na infração penal. Tem que ter significado, ou seja, se eu tivesse tirado aquela conduta X, por exemplo, a infração penal teria mudado os rumos de acontecer. Então você vê que ela foi relevante. Então ela tem que ser relevante. 4 requisitos e são requisitos concomitantes, tá bom? O que mais eu preciso te dizer? Dentro do concurso de pessoas eu tenho algumas figuras. E que figuras são essas? Eu tenho o autor e eu tenho o partícipe. Autor, coautor, né, é aquele, né, que praticando ou praticando junto, praticam o verbo do tipo. A ação típica prevista lá no tipo penal. Então é o subtrair, é o obter, é o adquirir, e assim por diante, tá? Esses são os autores ou coautores. E eu tenho o partícipe, que é aquele que não praticou a ação típica, mas de alguma maneira ele contribuiu para a infração penal. Tanto é que o código vem dizendo no 29, né? Quem de qualquer modo pratica, né, concorre para o crime. Então, se eu sou, por exemplo, aquele que na hora do roubo, estou ali já, né, com o veículo já em ponto de fuga, pronto para dar fuga ali para os companheiros, ou se eu sou o cidadão, por exemplo, que estou ali vigiando a esquina para evitar que venha alguém, ou para dar um aviso caso venha alguém e tudo mais, eu de qualquer maneira estou contribuindo, né, para a infração penal.
e contribuir para a infração penal nesse particular aí me leva a responder pelo crime. A participação, ela pode se dar das seguintes maneiras. Eu tenho a chamada participação material, que é quando eu de fato pratico uma ação que contribua. Mas eu tenho também a chamada participação moral, que ela pode ser a instigação ou induzimento. Induzimento quer dizer que eu estou fazendo surgir na cabeça de alguém uma ideia que não estava lá. E a instigação eu estou só alimentando uma ideia já existente, tá certo? Essa é a visão. E aí, por esse lado, eu vou perceber o seguinte. Então, forma de participação, material moral e coautor, participação são as figuras, tá? E aí, dentro aqui da ideia do concurso de pessoas ainda, você vai perceber que falar de autoria, porque o concurso de pessoas ele tem a ver com autoria, mas a autoria vai ser de um ou vai ser de mais de uma pessoa? É essa visão que a gente tem que enxergar aqui no concurso de pessoas. Eu tenho algumas situações aqui para te falar sobre coisas que a doutrina vai trabalhando. E ela fala, por exemplo, sobre a chamada autoria incerta. Autoria incerta é toda aquela em que eu tenho duas ou mais possibilidades de alguém ser o autor do crime, mas eu não consigo fechar quem foi o autor de fato. Nessa hipótese, eu entrego a responsabilidade tentada na mão dos dois. Então, por exemplo, se eu tenho lá, exemplo do livro, tá? Se eu tenho lá uma pessoa andando pelo meio da rua e dois desafetos dele estão querendo matá-lo, sem que eles estejam ligados, né, combinados, mas cada um está fazendo ali o seu corre, digamos assim. E aí um atira, o outro atira, e eu não consigo definir qual foi o projétil que causou a morte. Nessa situação, eu vou verificar que o nosso agente, ele então responderá por tentado e o outro também por tentado, porque eu não consegui de fato descobrir quem foi o resultado, né? Eu posso estar entregando o resultado na mão de quem não foi, mas o tentado com certeza eu vou entregar, tá certo? Essa é a visão da autoria incerta. Eu tenho a chamada autoria desconhecida, que é quando eu tenho o delito ocorrido, descobri que é um delito, mas eu não tenho identificação de autor, tá certo? Essa é a visão. Saindo daqui, eu vou te falar um pouquinho sobre o que consta lá dos parágrafos 1º e 2º do nosso artigo 29. Veja que no parágrafo 1º eu tenho a chamada participação de menor importância. O que é a participação de menor importância? É aquela que serviu para a infração penal, entretanto, a importância dela foi reduzida, certo? Por exemplo, aquele que fica vigiando lá na esquina da rua para ver se não vem ninguém, esse daí, a gente está falando da ideia do seguinte, ou ele, de alguma maneira, será que aquela ação dele às 7 da noite, ou aquela ação dele às 3 da manhã, qual a diferença? Bom, às 7 da noite ele tem uma participação mais importante, porque às 7 da noite a rua está mais movimentada. É bom que ele, né, é bom que eu tenha alguém que possa me ajudar nesse sentido aí, né? Por outro lado, quando eu tenho essa ação dele às 3 da manhã, de repente a participação cai um pouco de importância aí, considerando que o nosso agente, ele, 3 horas da manhã tem menos gente na rua, então eu ter alguém vigiando deixa de ser tão importante quanto é às 7 da noite, tá certo? Nesse caso, aquele que tem a participação reconhecida como de menor importância, ele poderá então ter a sua pena reduzida no patamar aí de 1/6 a 1/3, tá certo? Então ele responde pelo crime, mas com a pena reduzida. Por outro lado, eu tenho lá no parágrafo 2º do artigo 29 a chamada cooperação dolosamente distinta. Ou seja, eu só respondo por aquilo que eu tiver combinado. Quem estiver junto comigo na empreitada criminosa, o que ele levar à frente, além do nosso combinado, se eu não aderir, eu fico apenas com aquilo que tinha combinado. Eu me lembro de uma questão que é importante falar, foi a questão de exame de ordem até, e ela ilustra muito isso aqui. 2 agentes combinaram praticar o crime de furto numa creche. E aí combinaram de fazer isso no domingo, porque é menos movimentada, né? Não tem ninguém, isso ficaria mais fácil, ficaria mais tranquilo aí. E aí, eles pulam ali o muro, e quando chega lá dentro, eles se deparam com uma surpresa, que é o dia que está tendo uma comemoração lá na creche. O que aconteceu? Aquele que tinha combinado o crime de furto, um deles que tinha combinado o crime de furto, vai lá, pega um notebook, por exemplo, e sai. Já o outro,
que estava portando uma arma de fogo e não era de conhecimento daquele que tinha combinado só furtar, ele aproveita o incêndio e fala, bom, eu vou à frente e vou roubar logo aqui, né? Vou empregar a violência ou grave ameaça, vou roubar joias e tudo mais. Veja, aí a questão pergunta sobre esse, que só pegou o notebook e saiu. Ele responde pelo quê? Que a questão diz exatamente que eles foram presos em flagrante pelo crime de roubo e foram denunciados pelo crime de roubo. Peraí, aquele que tinha combinado só o crime de furto e praticou o crime de furto, ele fica com a responsabilização do crime de furto. O roubo fica para o outro. Por quê? Porque faltou liame entre os dois. Cooperação dolosamente distinta. Eu respondo só pelo que eu combinei, tá certo? Essa é a visão da cooperação dolosamente distinta. Entretanto, a minha pena pode ser aumentada se o fato dele estar com arma de fogo ou esse outro resultado aí que ele, né, levou à frente fosse previsível, aí eu respondo pela pena do que eu tinha combinado, mas respondo com ela aumentada, tá certo? Essa é a visão. Logo, observados esses patamares aí, o assunto concurso de pessoas ele é um assunto bem pequenininho mesmo, tá? Em que a gente tem, né, algumas teorias para tratar requisitos e basicamente a questão do nome das figuras coautor, partícipe e essa parte da participação de menor importância e da cooperação dolosamente distinta, tá certo? Espero poder ter contribuído um pouquinho aí com os teus estudos e já já a gente volta para o próximo bloco. Tchau, tchau!